Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O meu convidado hoje é o cirurgião plástico Dr. Edelberto Gonçalves. Ele vai conversar comigo sobre lipoaspiração. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Edelberto sobre lipoaspiração. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor Edelberto, fala pra gente primeiro, conceitua lipoaspiração. Então, a lipoaspiração é uma cirurgia plástica, né? Realizada por um cirurgião plástico devidamente habilitado, e o conceito seria a aspiração de gorduras localizadas. Então, a lipoaspiração, lipo o conceito gordura, seria a aspiração de gorduras em locais pré-determinados no corpo pelo cirurgião. Tá, agora, doutor Edelberto, qual que é a indicação para uma pessoa fazer uma lipoaspiração? Essa é a pergunta mais importante, porque a lipoaspiração, como qualquer cirurgia plástica, ela não promove emagrecimento. A lipoaspiração, a função principal dela é a mudança do contorno corporal do paciente. Então, a indicação ideal da lipoaspiração seria retirar as gorduras localizadas do corpo, principalmente na região dos flancos, né, que são aqueles pneuzinhos que dão na barriga, na região das costas, às vezes os culotes, que é aquela lateral da coxa, papada, que é na região aqui do queixo. Então, o paciente, ao procurar o procedimento, ele tem que saber que o procedimento vai proporcionar apenas a eliminação de gorduras localizadas e não a perda de peso. Muita gente acha que a lipoaspiração serve para emagrecer o paciente e, de certa forma, não é esse o conceito ideal da cirurgia. Para homem, mulher, qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia? Isso, qualquer pessoa pode fazer. Na verdade, a cirurgia plástica a gente tem pré-determinado uma cirurgia estética, idade mínima de 18 anos, vamos dizer assim. Então, para o paciente realizar uma lipoaspiração, ele tem que ter o desejo de mudança do contorno corporal, realizar exames médicos e procurar o profissional que ele deseja fazer para esclarecimento aí de todas as possibilidades que podem ser realizadas. Isso é feito na consulta do pré-operatório com o paciente. Uhum. Agora, doutora Edelberto, o que a pessoa não deve esperar de uma cirurgia como essa? Porque, né, como você já falou aí, às vezes as pessoas acham que uma cirurgia dessa, elas vão emagrecer, né, e que a gordura não vai voltar. Então, uma questão, o processo é conscientização mesmo, né? Exatamente. O que a pessoa, então, não deve esperar? O que a pessoa não deve esperar seria isso que você acabou de falar. Vou fazer uma lipoaspiração e nunca mais vou engordar? A resposta é não. Ela pode, de fato, voltar a ganhar peso. Então, por isso que eu falei previamente naquela primeira pergunta. A lipoaspiração não promove emagrecimento, então o ideal é que o paciente já chegue com seu peso habitual. Vamos supor, o paciente pesa 70 quilos e no momento da consulta ele está com 76, porque o paciente, quando ele procura o cirurgião, ele está insatisfeito com a silhueta corporal, de certa forma ele quer eliminar algumas gorduras. Uhum. Então a gente orienta o quê? Que o paciente chegue no peso estável, com acompanhamento nutricional, atividade física e depois se submeta à cirurgia. E com relação ao fato dele voltar a ganhar peso, isso é até um pouco relativo, porque quando você faz a lipoaspiração do local, você está eliminando alguns adipócitos daquele local. Então, isso tem a vantagem de realmente o ganho ponderal ser mais dificultado, porque você vai eliminar as células que armazenam gordura daquela região, mas em contrapartida você pode juntar gordura no local onde foi menos aspirado. Então, de certa forma, o ganho ponderal após a cirurgia nunca é bem-vindo. Uhum. Então, às vezes, é preciso fazer uma dieta até antes de fazer uma lipo. Com certeza. Os pacientes que procuram esse tipo de procedimento, eles são pacientes que não têm uma alimentação regular, não fazem atividade física. Então, o ideal é que ele se programe nesse sentido, faça a cirurgia e depois continue mantendo os mesmos hábitos. Tem gente, às vezes, que vai no consultório e fala, nossa, eu consegui perder 5 quilos, estou alimentando super bem. Aí faz a lipoaspiração e depois volta a comer tudo o que comia antes. Uhum. Eu tenho pacientes que já fizeram a cirurgia até mais de uma vez. Uhum. Justamente por isso, às vezes a pessoa faz a cirurgia, fica linda, fica ótima,
aí depois acomoda, aí depois de um ano tá lá, nossa, não deu certo, engordei de novo. Tá certo. Existe um padrão assim de percentagem em relação à gordura a ser aspirada e ao peso? Sim, essa é uma pergunta muito importante. Vou só pegar um adendo e retomar um pouco da história da lipoaspiração. Quando a lipoaspiração foi implementada, usava-se a técnica seca. O que seria a técnica seca? É a lipoaspiração da gordura sem a infiltração prévia de solução vasoconstritora. Eu vou explicar exatamente o que seria isso. Seria a lipoaspiração apenas da gordura no corpo, então com isso o percentual de sangramento era muito maior. Atualmente, a lipoaspiração é feita sob a técnica superúmida, que a gente fala cientificamente, que seria a infiltração do local a ser aspirado com soro e adrenalina. Com isso, promove uma vasoconstrição e você consegue aspirar mais gordura. Por quê? Porque vem menos sangue. Então, o percentual que pode ser aspirado é até 7% do peso corporal. Isso sob a técnica superúmida ou tumescente. Porque quando você infiltra a solução vasoconstritora, com a vasoconstrição, o procedimento é menos sangrativo, sangra menos, é menos invasivo, vamos dizer assim. Então, o percentual a ser aspirado é até 7%, salvo algumas exceções, como, por exemplo, quando o paciente faz a lipoaspiração associada a outra cirurgia plástica, como a dermolipectomia abdominal, que é a abdominoplastia, esse percentual diminui um pouco. Por quê? Porque quando você tira a peça cirúrgica do abdômen, com ela sai gordura e sangue. Então, isso é contabilizado no cálculo que o cirurgião faz antes da cirurgia. Entendi. Agora, doutora Adalberto, quais as partes do corpo que pode ser aspirada? Essa é uma outra pergunta interessante, porque os pacientes chegam no consultório achando que o corpo todo pode ser aspirado. De fato, é quase todo ele, mas as regiões mais procuradas são as regiões do abdômen, né? Aqui embaixo do umbigo, que eles falam aquela pochetezinha, a região dos flancos, que são aqueles pneuzinhos, as costas, principalmente as mulheres gostam muito de fazer uma lipoaspiração em todo o dorso para poder usar biquíni, usar às vezes um vestido com as costas destampadas. A região aqui da axila, que a gente chama de mama axilar, braços, regiões internas da coxa, o culote, que é aquela lateral que a gente tem logo abaixo da cintura. E associado a isso, muitas pacientes gostam de dar uma aumentada na região do glúteo, no bumbum, com a gordura aspirada de outros locais, que a gente chama de lipoenxertia glútea. É uma solução aí a colocar implantes nos glúteos, né, que é a prótese glútea. É um pouco diferente porque a gordura no bumbum apenas dá uma leve aumentada, melhora o contorno. Por isso que os pacientes chamam de lipoescultura, que seria retirar a gordura de um local e injetar em outro. E o local mais injetado é o bumbum, é a região glútea. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com o cirurgião plástico, Dr. Edelberto, sobre lipoaspiração. Agora, doutor, nós já vamos começar o segundo bloco com uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Em um mesmo dia, é possível aspirar várias partes do corpo? E qual é o risco? Uma pergunta muito boa do telespectador, quero agradecer o interesse. Foi aquilo que eu comentei no bloco anterior. O máximo calculado de uma lipoaspiração seria até 7% do peso corporal. Isso inclui várias partes do corpo. Uma das medidas básicas do pré-operatório de um paciente a fazer a lipoaspiração são os exames de sangue. E com isso a gente tem que ter uma hemoglobina inicial em torno de 13 a 14. Por quê? Foi aquilo que eu expliquei no primeiro bloco. Quando você vai fazer a lipoaspiração da gordura no local que você deseja, junto com a gordura aspirada sai sangue. E com isso, no pós-operatório, o paciente tem uma queda da hemoglobina, que a gente chama de uma anemia pós-cirúrgica, vamos dizer assim. Então, isso realmente tem que ser avaliado, porque quanto mais você aspirar do corpo, mais, teoricamente, sangraria.
Então, numa lipoaspiração aí maior, que a gente fala, né, quando lipa várias partes do corpo, a gente tem uma queda de hemoglobina em torno de 3 até 4 pontos, dependendo do tanto que lipoaspira. Então, a paciente sai com uma anemia considerada leve, que a gente tem como valor basal uma hemoglobina em torno de 10 para considerar que o paciente está anêmico. Um dos riscos é esse, que seria a queda da hemoglobina, o paciente fica anêmico e tem um sintoma de uma leve fraqueza no pós-operatório. E um outro... tempo que fica no bloco cirúrgico. Exatamente, é isso que eu ia falar. E com relação também a uma negativa como risco, seria o risco de trombose, né? Uma cirurgia muito longa, a gente sabe que tem um risco teórico de trombose na perna, que pode evoluir até para uma embolia pulmonar. Mas esse risco não é só da cirurgia plástica, é um risco inerente a qualquer procedimento cirúrgico. É um risco que é inerente ao tempo cirúrgico, não ao procedimento em si. Então, dentre os riscos são esses. Se o procedimento for muito longo, delongar bastante, aumenta o risco de trombose e, ao mesmo tempo, aumenta o risco de sangramento. Então, por isso que é muito importante o paciente ter consciência do procedimento que ele está fazendo, procurar um médico responsável que vai orientar ele a melhor tática cirúrgica possível, sem que ele se submeta a um risco maior do que já existe. Tá. Agora, doutor, quais os cuidados antes de fazer uma cirurgia? Você diz os cuidados o quê? Pré-operatórios. Ah, tá. Os cuidados pré-operatórios do cirurgião. A consulta pré-operatória é muito importante, ele é o passo mais importante, porque é nela que o paciente conhece o médico, é nela que o paciente vai perguntar todas as dúvidas que ele tem sobre o procedimento, como o que você acabou de falar, o tempo, quais são os riscos, quais são os benefícios. E é nessa consulta que o médico vai avaliar o paciente, vai avaliar as medidas. E, ao mesmo tempo, também é importante porque o médico vai fazer a solicitação dos exames pré-operatórios. Dentre esses exames, tem exames de sangue, tem eletrocardiograma, raio-x, tem também o risco cirúrgico, que é realizado com um cardiologista, né? O risco cirúrgico seria o quê? É você colocar numa balança a saúde do paciente e o porte da cirurgia. Então, você tendo essas duas variáveis, você consegue saber se a cirurgia tem um risco baixo ou um risco alto. Então, esses cuidados são muito importantes. E também os cuidados pós-operatórios, né? O paciente ser orientado como que é a troca de curativo, como que é o inchaço, comunicar ao médico qualquer anormalidade previamente dita ao paciente que pode acontecer, e dentre outros fatores. É doloroso, doutor? Na verdade, assim, todo procedimento cirúrgico dói. E a lipoaspiração dói, sim, porque você vai estar com várias áreas do corpo que foram submetidas a um procedimento cirúrgico ao mesmo tempo. Então, o mais importante para aliviar as dores são os cuidados com analgésicos, a gente passa alguns analgésicos específicos para o paciente, e fazer também as drenagens linfáticas com um profissional adequado. Agora, para quem que está contraindicado essa cirurgia? Quem que não pode fazer? Então, a contraindicação ela também é um pouco relativa. Dentre as contraindicações relativas, são pacientes que estão muito acima do peso. Porque, como eu falei bem no início do programa, a lipoaspiração não promove perda ponderal, ela não promove emagrecimento. Dentre outras, são pacientes que têm diabetes controlado, pacientes hipertensos, né, que têm a pressão alta, que não tomam medicamentos. Então, as contraindicações clínicas serão basicamente determinadas pelo cardiologista. Por isso que a gente pede uma avaliação de um clínico nesse sentido. Que ele vai, através dos exames de sangue, avaliar todas as comorbidades, né, que são as doenças associadas do paciente. Quais as possíveis complicações de uma cirurgia como essa? As possíveis complicações foram essas que eu já tinha dito anteriormente. Tem a complicação como o sangramento, que eu já tinha comentado com você. Apesar de serem cortes, incisões pequenas, a gente pode ter infecção de ferida operatória, a gente pode ter edema persistente, que o paciente fica um pouquinho mais inchado do que a média, do que o ideal, do que o que acontece. E o risco, que é o pior deles, na minha opinião, é o risco de trombose, com embolia pulmonar, mas é um risco teórico, como eu falei, que é inerente a qualquer procedimento cirúrgico.
Tá. Agora, doutora Adelberto, qual que é a melhor época do ano para fazer uma cirurgia dessa? Se é que tem uma melhor época. Na verdade, assim, a melhor época do ano é a época que o paciente decide fazer, a época que ele tem disponibilidade, a época que ele deseja realizar o procedimento. Agora, sua pergunta foi importante porque a cirurgia plástica tem 2 meses aí de pico maior, que é o mês de julho e o mês de janeiro, que são os meses coincidentes com as férias escolares, que a maioria dos pacientes que procuram plástica é o público feminino, né? E a maior parte delas são mães, às vezes de crianças pequenas. Então, às vezes, coincidir o fato de férias escolares com a cirurgia plástica agrada muito aos pacientes. Às vezes também são pacientes que trabalham com funcionarismo público, que têm férias nessa época. E também uma vantagem de operar no mês de julho, por ser inverno, é que os pontos ficam menos úmidos e a paciente incha menos. E no pós-operatório a gente passa várias cintas, tem várias talas que usam. Então, quando está um clima muito quente, os pacientes ficam com maior desconforto. Ok, tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor, no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!